Oi, tudo bom? E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindo a mais um V-Class do Colégio Legado. Eu sou o professor Rafael, obviamente, né? Você já me conhece. Muito prazer estar de novo com vocês aí, mais uma videoaula nossa, né? Mais um conteúdo do nosso ano letivo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando aí nesses dias de quarentena. Não tá fácil, né, galera? A gente tem que ficar em casa de molho, a gente tem que se programar o que vai fazer, quantas vezes vai comer no dia, né? Porque é o que a gente mais faz, né? Só come, 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 mas é bom, né? Come, dorme e agora estuda, né? Porque daí, desde semana passada, a gente já tá aí na pegada, né? Que bom, né? Essa ferramenta eu tenho certeza que vai vir para agregar bastante dentro do nosso conteúdo, certo? E aí, como é que foram a semana de estudo? Como é que foi as atividades? Né? Eu acho que essa semana aí a gente vai ter o nosso Zoom novamente e aí a gente vai ter mais dúvidas para tirar. Essa semana a gente vai ter bastante coisa para fazer, tá? Então se preparem. Vamos à nossa aula de hoje, pessoal. Que Deus abençoe você e sua família, né? Que vocês possam estar protegidos. Neste momento aí, se você tiver com alguma distração perto, televisor, internet, nas redes sociais, na internet obviamente que você está, mas as redes sociais, desligue e foque aqui porque é muito importante. Sempre que você precisar, venha, reveja essa aula, porque essa é a qualidade, né? Esse é o ponto positivo que a internet nos dá de poder estar vendo novamente as nossas aulas, certo? Estou morrendo de saudade de vocês, obviamente, né? Imagina meu 7º ano querido, tá? As minhas tiktokers, as minhas dançarinas, os meus boy, mas infelizmente por enquanto a gente está de quarentena, acho que vai mais um período aí, mas que a gente possa fazer a nossa parte para mais cedo possível a gente estar retornando, né, às nossas atividades normais, certo? Vamos à nossa aula de hoje então. Pessoal, tema 3, tá? Capítulo 3 do nosso livro, o espaço agrário e as cidades. Então, lá na página 63, ó, do seu livro, pegue lá, acompanhe comigo esta videoaula. A gente tem como objetivo aqui entender alguns princípios básicos sobre a questão fundiária, sobre a agricultura no Brasil, que é muito importante. Ela está enraizada na nossa história econômica, ela está ligada ao nosso desenvolvimento como nação, muito grande, tá? Então, a gente vai entender as complexidades das atividades rurais, a questão fundiária no Brasil, a gente vai ver o que é isso, e o surgimento das cidades. Esta parte aqui, mais lá no finalzinho, ela vai ser uma introdução ao nosso próximo conteúdo, que é a urbanização, que se Deus quiser, a gente já vai ver ao vivo lá, nós bem pertinho, eu e você lá no colégio. Eu pretendo, né, quem sabe aí pelos meus cálculos, talvez a gente já veja isso, tomara, juntos, tá? Bem próximos. Vamos orar a Deus para que isso aconteça, tá? Então, pessoal, vamos lá. No próximo slide, a gente vai ter o quê? A questão fundiária no Brasil, tá? O que é a questão, o que é o fundiário? O que essa palavra ela quer nos dizer, tá? Então, olha só, diz respeito a terrenos, a terra, né? A agricultura, todo o espaço que é utilizado para se plantar, né? Para se produzir algo ligado à agricultura, aquilo que é agrário. Tá, pessoal? O Brasil, por que eu digo que ele está enraizado? Por que eu digo que ele é importante? O Brasil, ele tem dentro da sua concepção, dentro do seu DNA, um país agrário, de economia agrária. Por muito tempo, a agricultura foi a única commodity que a gente chama, que é o único produto, a única moeda de venda, tá, que se teve para o mundo, ou seja, para o capital externo, foi a agricultura, através do café. Tá? Então está dentro do nosso DNA e até hoje ele é muito importante dentro dos segmentos
né, que a gente acompanha e que a gente viu um pouco na aula da semana passada, lembra? O agronegócio, tipos de agricultura, né? Se você não lembra, volta lá e veja essa videoaula novamente. O que é uma estrutura fundiária, pessoal? É o modo como a distribuição disso está feita, está organizada, tá? Então, de que forma que isso se deu, de que forma que ele está organizado, o tamanho disso é muito importante. O Brasil, ele tem cerca de 8.515.000 km², nós somos gigantescos. Nós estamos localizados numa zona térmica tropical, então nós temos muito espaço para produzir e nós temos clima para essa produção. A nossa colonização está ligada a esses dois aspectos muito importantes. A exploração que nós tivemos por um longo tempo de Portugal se deu porque nós produzíamos, nós tínhamos condições de produzir aquilo que os portugueses, aquilo que a Europa não produzia, primeiro por uma questão também de clima, né, que se dá, que é um clima temperado, e também a gente vai ter terrenos muito menores. Então, numa estrutura fundiária, isso é muito importante, a questão de tamanho, e isso nós temos, tá? Então, a gente vai analisar um pouco dessa distribuição e a gente vai ver que a gente tem algumas questões muito importantes. Mas esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber. Terreno nós temos, e também temos climas bastante favoráveis e temos climas diferentes também para o cultivo. Isso faz com que as nossas terras elas sejam muito requisitadas, elas sejam bastante disputadas, bastante valiosas dentro deste grande mercado que é hoje. É lógico que a agricultura, né, os latifúndios, eles são peça fundamental no desenvolvimento da nossa sociedade. A gente sempre precisou e sempre vai precisar do meio agrário, do meio rural, do agricultor, né, do pecuarista. Então isso é muito importante a gente ter em mente. A gente só tem os alimentos que a gente tem hoje dentro da nossa casa porque pessoas estão produzindo por trás, né? Estão plantando, estão colhendo, processando até chegar à nossa casa, certo? No próximo slide, pessoal, a gente vai acompanhar o quê? Que no Brasil nós temos uma grande concentração fundiária, ou seja, muita terra na mão de poucas pessoas. A gente já vai ver um pouco mais sobre isso, tá? E como que se dá essa concentração fundiária? Você sabia que o sistema agrário brasileiro é uma das coisas que mais caiu no Enem na parte de geografia até hoje? A gente acha que é um tema obsoleto, que é um tema que não tem grande importância. A gente tem dados, né, pessoas que coletam isso, e a questão fundiária brasileira é o que mais caiu no Enem até hoje. Como é que a gente explica essa pequena porção de pessoas detendo uma grande porção de terra, ou seja, uma grande concentração fundiária no Brasil? A gente vai começar pelas capitanias hereditárias, tá? As capitanias hereditárias que seguiram a lei de Sesmarias, tá? O que acontece? Dom João III pegou a parte que pertencia ali dentro do Tratado de Tordesilhas, ou seja, as terras ao leste, as terras litorâneas, né? Dividiu em partes e deu para os mais chegados dele, né? Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Deu para os parça dele, né? Que eram pessoas de confiança, pessoas que tinham dinheiro, que já tinham grande influência em Portugal. Para quê? Para que essas pessoas viessem ou colocassem pessoas para o quê? Para produzir, para habitar essas terras e não perdê-las, né, para a parte espanhola dentro da questão do Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, o que acontece? Dentro disso, as pessoas simplesmente pegaram, se apossaram dessas terras, né, porque ele loteou, separou e deu
para essas pessoas de confiança da coroa e elas começaram a produzir, tá? E o que acontecia? Muitas dessas terras, elas não eram utilizadas, né? O que a gente chama de terras devolutas, ou seja, terras que não estavam produzindo, que não estavam sendo habitadas, que não estavam gerando nada para a coroa e não estavam gerando nada para o Brasil. Essas terras que nós chamamos de terras devolutas voltaram. Isso já gerou uma grande questão dentro do sistema fundiário brasileiro, porque a partir daí começa a grande concentração de terras dentro do nosso território. E aí, a partir de 1850, a gente vem a Lei de Terras, tá? A Lei de Terras, pessoal, aí não tem mais essa de você chegar e se apropriar de uma terra. Não tem mais essa de você chegar, essa terra está aqui, está de boas, então eu vou chegar, vou plantar, ela é minha. Muito até se aconteceu depois disso, mas não estava mais livremente para isso acontecer. Eu até sugiro que vocês leiam na página 64 a lei, tá? Que está lá escrita. E prestem atenção na gramática dela, né? Uma ortografia, né? Bastante antiga, então vocês vão ver que algumas palavras têm uma escrita até um pouco diferenciada das nossas, né? Porque, claro, um português bastante diferente do que nós utilizamos nos dias de hoje. Essa lei das terras, ela traz o quê? Ela traz que essas terras que não tinham dono, ou seja, as terras devolutas, mas as que não tinham sido entregues a ninguém, agora pertenciam à coroa e só podiam ser compradas. Não podiam mais simplesmente ser pegas, eu vou chegar lá, vou me apropriar. A partir daquele momento, eu preciso o quê? Eu preciso comprar essas terras. O que começou a dar um pouquinho mais de organização para as coisas aqui dentro do nosso território, se tratando de terreno, se tratando da questão fundiária. No próximo slide, pessoal, o que a gente vai ter? Como se dá a relação dentro disso, tá? Então, preste atenção, capitanias hereditárias, as leis Seis-Marias, onde eles apropriavam-se das terras para uma produção, então eles tinham que produzir, né? Mas a gente sabe que isso na teoria é uma coisa e na prática é outra, tá? Bastante diferente. E o que acontece? A gente tem depois, a partir de 1850, a Lei de Terras, onde começa a dar. Como é que se dá essa relação, né, dentro da questão fundiária brasileira? A gente tem aqui um quadro, onde a gente tem este mesmo quadro lá na página 65 do livro de vocês, tá? Então vocês podem acompanhar lá. O que nós temos? Condição do produtor, o proprietário. Quem é o proprietário? Aquele que possui o título correto da propriedade. Então, tudo certinho, essas terras aqui são minhas, né? Elas me pertencem, está aqui, eu tenho como provar. O posseiro, então é aquela pessoa que possui uma terra, mas não tem documento de propriedade. Como eu falei, depois dessa lei, assim como as leis de hoje, imagina naquela época, né? Hoje, que é hoje, as pessoas já não cumprem com toda a fiscalização e meios de fiscalização, imagina naquela época. Então, mesmo após isso, as pessoas iam lá, tomavam posse, muita terra, tinha muito lugar para se morar, para se viver, né, para se plantar, chegavam ali e tomavam posse. O que ia acontecer, depois a gente vê. E aí a gente tem várias histórias de pessoas que, né, chegavam e nunca mais perderam essas terras, tomaram posse, e depois você faz uso capião, que é uma brecha ali na lei, né, para você tomar essas terras. Tem muitas coisas que podem acontecer. Tem os grileiros, que isso é uma prática que acontece até hoje, principalmente no Nordeste, tá? Nesses lugares aí mais afastados, isso é uma prática muito comum. É aquele que ocupa a terra com um documento falso. Cara, e aí tu sabe por que é grileiro? Tu sabe por que é a grilagem? Porque sabe o que eles fazem? Eles fazem um documento falso, né? Hoje, pegam grilos, 2, 3, 4 grilos, colocam um documento numa caixa
e colocam os grilos ali dentro. O grilo, ele vai comer o papel, ele vai defecar ali, obviamente, e aquele papel vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a ter um aspecto de velho, antigo, amarelado, sujo, gasto, né? Algumas pontas comidas, por isso que se chama grilagem, né? Os grileiros. E aí né? Como é que cadê o documento da terra? Aí a terra é lá de 100 anos atrás, tu tem documento novinho, o que tu faz? Tu tem que dar um aspecto de mais antigo para ele. Olha só, né? O ser humano é um ser espetacular. A gente tem também sistemas de parcerias, né? Além desses sistemas, a gente pode ter pessoas que detêm a terra e pessoas que têm o trabalho, por exemplo. Então a gente tem o meeiro. O meeiro, o nome já diz, né? Meeiro de metade, então é a pessoa que divide a produção com o dono da terra, geralmente se dá numa relação da pessoa que tem, por exemplo, a terra e a outra que tem a força de trabalho, máquinas e tudo mais, e aí você faz a sua divisão lá, 50-50, 60-40, enfim, mas leva-se o nome de meeiro. E por último, o arrendatário, a pessoa que arrenda, ou seja, ela aluga a terra para a sua produção, né? E aí esse aluguel, independente de quanto é a produção, ele vai ter que pagar esse aluguel, por isso que é o arrendatário, certo? No próximo slide, pessoal, o que nós temos? A questão da estrutura fundiária. E aí, lá na página, acompanhe comigo, lá na página 66, olha só, a gente tem dois gráficos, tá? Duas tabelas, desculpa. O que acontece? Como eu falei mais cedo, a nossa distribuição fundiária ela é muito irregular, ou seja, há uma produção, né, na mão de poucas pessoas, tá? E há pouca terra na mão de muitas pessoas. É o que nos mostra este gráfico aqui, essa tabela. Então o que nós temos? Tamanho do estabelecimento, ou seja, tamanho das terras, a porcentagem no número aproximado de estabelecimentos e a área ocupada em porcentagem também em hectares. Então, olha só, estabelecimentos de menos de 10 hectares, a gente tem cerca de 45 estabelecimentos. A área que eles ocupam é de 2,7% no total de toda a área. A isso nós chamamos de minifúndios, tá? E as propriedades que têm mais de 1.000 hectares de terras ou mais, a gente tem aproximadamente 1%, tá? Só, apenas 1%. Então, olha só, menos de 10 hectares, minifúndios, cerca de 45%. 1.000 ou mais hectares, apenas 1%. E eles ocupam 43% das nossas terras. 1 hectare de terra é igual a 10.000 metros quadrados. É o tamanho de um campo de futebol, mais ou menos. Então você imagina, tá, nos padrões oficiais de um jogo. Agora você imagina 1.000 campos de futebol ou mais. É o que essas pessoas detêm. Então é uma concentração muito grande. Isso explica um pouco da questão também da concentração de renda, assim como acontece em outros aspectos dentro da nossa economia também, certo? Então este é uma questão a ser combatida, é uma questão a ser discutida. Por isso que nós temos a questão da reforma agrária. No próximo slide é o que nós vamos aparecer. O que são a reforma agrária? São medidas que começaram a ser discutidas, analisadas, estudadas a partir de 1964, ali a partir de 1960, que visa uma melhor reorganização, tá, das terras no Brasil, para que elas fossem melhor divididas, para que não acontecesse essa questão de poucos deterem muitas terras. E aí a gente tem de um lado agricultores, tá, que tem bastante
infraestrutura, tem bastante maquinário, insumos agrícolas, dinheiro para investir. Por quê? Porque são considerados grandes produtores, ou seja, os grandes latifúndios, tá? Geralmente monocultores, geralmente são aquelas pessoas que fazem o plantation, que a gente viu na aula passada, são as pessoas que fazem agricultura moderna, comercial, tá? E do outro lado a gente tem os minifúndios, as pessoas ali dos 10 hectares, 100 hectares ali de terra, tá? Onde o que a gente tem? A gente tem agricultura familiar, policultura, voltada para um consumo interno, certo? É o que a gente viu na aula da semana passada. Só que o que acontece? Essa reforma agrária, ela não se deu e ela ainda está em discussão, porque ela acontece de uma forma que ela não é da forma mais correta, não se conseguiu, né, tirar do papel 100% dela, né, visando. Você pode ver que isso acontece até os dias atuais, porque você não pode, você tem hoje um controle muito maior dessas terras, né? Hoje a fiscalização também é muito maior dentro disso. Tá? Então luta-se até hoje para que esta reforma agrária ela aconteça de uma forma mais correta, que ela saia do papel, né, como ela é na teoria, que ela também seja na prática. O que acontece? Todo esse envolvimento, toda essa complexidade do sistema agrário, dos latifúndios, ele foi importante para o quê? Para o desenvolvimento das cidades. As cidades, elas se desenvolveram pelo fato do quê? Pelo fato do homem estabelecer residência. Quer ver? Próximo slide. O que acontece? O surgimento da cidade está ligado ao ser humano estar, tá, em um local. Isso só foi possível através do desenvolvimento de técnicas e conhecimentos. Os povos, tá, eles eram muito nômades antigamente. Por quê? Porque você não tinha um conjunto de técnicas ou conhecimento para fugir, por exemplo, de grandes chuvas, grandes secas, frios e assim por diante. Então, o que o homem fazia? Através do conhecimento, porque ele sabia que em tal estação do ano, né, tal período do ano ia fazer muito frio, ou muito quente, ou muita chuva, ele se mudava. Porque ele não tinha técnica, por exemplo, de fazer uma roupa para se proteger, uma casa e assim por diante. A partir do momento em que ele desenvolveu essas habilidades e essas técnicas, o que acontece? Ele passa a fixar moradia. E aí passa a ter o desenvolvimento, né, do que a gente vai chamar de cidades. Elas sempre vão estar ligadas também às necessidades humanas. As primeiras cidades, por exemplo, que a gente tem dentro da nossa história, se desenvolveram à beira dos rios, como é o caso da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, o Nilo, tá? O rio Hoangho, na China e assim por diante. Tá? Por quê? Porque a água ela precisa para o consumo, para a agricultura, então você vai ver que estava perto, e daí você não tem uma tubulação, que nem é hoje, né, querido? Vamos sair, né, desse mundinho aí, então você precisa estar perto. A água não ia até você, você ia até a água. Então você vai ver que tinha essas condições. A partir do momento em que as habilidades, as técnicas, os conhecimentos, eles aumentam, as pessoas vão também se expandindo. O que acontece? Há uma classificação das cidades, tá? Elas são classificadas de acordo com a quantidade de habitantes. Então, o que a gente tem? Pequenas cidades, populações até 100 mil habitantes. Médias cidades, são a população entre 100 e 500 habitantes. E as grandes cidades, que são acima de 500 mil habitantes. Outra questão também é a função das cidades. As cidades, elas têm funções político-administrativas, tá? As funções político-administrativas estão ligadas a qualquer tipo, né, de sede de governo, bancos, financeiras e assim por diante. Elas podem ter uma função industrial, seja com grandes complexos industriais, onde gira muita economia, então você vai ver que vai estar ligado à questão da economia, vai aparecer outra. Comercial, onde está o setor terciário de serviços, né? Grandes complexos de shoppings, por exemplo, tá? E assim por diante.
Um aspecto cultural, onde ela vai ser classificada, né, como questão cultural, onde a gente tem, por exemplo, grandes monumentos históricos, patrimônios da humanidade e assim por diante. Religiosa, quando ela tem uma história e ela preserva vínculos religiosos muito grande. Turística e financeira, ou seja, quando a gente tem praias, quando a gente tem pontos que elas vão se chamar a atenção pela questão turística, ela vai ter uma função turística. Quando ela tiver dentro dela grandes financeiras, bancos, sedes de corporações mundiais, ela vai ter finalidade financeira. A gente vai ver daqui para frente, porque a gente vai estudar a questão da urbanização, como eu falei, espero que já lá dentro da nossa sala, todo mundo bem juntinho, bem unido, tá? A gente vai ver que estes pontos aqui, estas funções, elas vão praticamente uma completar a outra. Você não vai ter dentro disso uma isolada. Uma cidade turística, ela não vai ter um polo comercial, porque não tem como, né? Porque se eu tenho uma função turística, eu vou ter um comércio que vai aproveitar esses turistas. Eles não vão lá para uma praia e pronto. Então a gente vai ver que a gente vai ter um complemento uma das outras dentro desta finalidade. Certo? Então, nesse primeiro momento, a gente precisa só conhecer quais são essas finalidades, mas a gente não vai ter uma cidade, a gente não vai ter um país, a gente não vai ter um estado que vai ser uma só finalidade, ela vai ser um complemento de cada uma delas. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a matéria de hoje. Espero que vocês venham para o nosso Zoom com bastante dúvidas, né? Porque se surgiu dúvidas é porque a matéria foi bem explicada e aí alguma coisa surgiu na mente de vocês, tá? Espero que vocês continuem em casa se cuidando, fazendo a parte de vocês dentro dessa quarentena, tá? Estudem bem, mantenham um foco aí nesses dias. E a gente se vê no nosso bate-papo, certo? Abração, galera. Beijão!